todos vocês, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Tá começando aqui com muita frustração mais um episódio do Cruzeiramento. Eu sou o Matheus e hoje, como eu disse já, com muita frustração, vindo aqui comentar o empate, mais um empate do Cruzeiro, Cruzeiro rei dos empates na Série B. A gente empata com o Goiás lá em Goiânia, lá na Serrinha, 1-1. Um empate que não serve de nada pro Cruzeiro, Então esse é o intuito do episódio de hoje, falar desse empate, Eu não estou muito animado, mas tem que seguir. Então vamos falar desse jogo. Antes de entrar no assunto do jogo de vez, como eu sempre peço, por favor, encarecidamente aqui, se você está assistindo e caso ainda não seja inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like aí embaixo, ajude o canal, tá chegando para mais cruzeirenses, A fase é foda, difícil, mas estamos aí produzindo vídeo. Então, se puder estar ajudando, dando essa moral pro canal, seria foda. E, cara, dito isso, eu não tenho mais nenhum recado a dizer. Já posso falar totalmente da partida. E assim, uma partida que veio depois daquele jogo de Alagoas, no jogo que, na minha visão, a gente foi melhor que o CRB, Então, e eu fiquei frustrado pra caramba de não ter vindo a vitória aquele jogo. Eu acho que seria imprescindível assim para o Cruzeiro, se o Cruzeiro realmente quisesse dar uma arrancada e tal, E empatou contra o CRB e foi para esse jogo contra o Goiás, de novo com o mesmo cenário, um time que tá lá no G4, um jogo fora de casa. E um resultado que em tempos normais, talvez não seria um resultado ruim, mas é como eu já cansei de falar, o Cruzeiro entrou no campeonato muito atrasado, então a gente não tem mais o direito de perder pontos, deixar ponto para trás, E hoje a gente deixou. Luxemburgo muda a escalação, ele teria que mudar já, como eu falei no pré-jogo, tirar o Flávio que está suspenso, E a gente tinha dúvida de como ele ia mandar o Cruzeiro, A gente ia ter o retorno do Cáceres, que a gente não sabia se ele ia poder começar e tal. Acabou que ele começou, Com isso o Rômulo não precisou ser lateral direito. A gente joga com o Rômulo e Adriano de volante, E também temos uma mudança no ataque, que é a entrada do Rafael Sobis, no lugar do Thiago. Não sei ao certo o que o Lucha quis fazer com essa mexida, Alguns especulam que tentar jogar mais com a bola no chão, porque a zaga do Goiás é alta, enfim. Não concordei muito. Eu não acho que já passou da fase do Sobis ser titular. Acho que está claro já nessa altura do campeonato. Está claro que não tem condições nenhumas, de ser titular. E fora isso, o time o que vinha jogando, E o primeiro tempo ruim dos dois times, assim, um tempo que teve pouquíssimas finalizações. O Cruzeiro já perde o Bruno José logo de cara, assim, o que prejudica todo um esquema, toda uma estrutura que o Cruzeiro montou para essa partida, O Cruzeiro estava jogando até a saída do Bruno José de forma um pouco reativa, com as linhas mais baixas, esperando o Goiás e saindo em velocidade, Essa era a grande estratégia do Cruzeiro para hoje. E com essa saída do Bruno José, a gente poderia manter estrutura, de dois pontas, o Ney de um lado e o Bruno José do outro. A gente poderia manter. Não sei o que aconteceu, não sei o que se passava na cabeça do Lucha, Ele não pensou igual a mim, Ele pensou em colocar o Marcinho, que é um cara que não joga ali naquela posição que ele jogou, Ele é um cara que joga mais centralizado. E acabou que entrou ali na beirada de campo, fazendo esse corredor do lado que não é a dele. O Cruzeiro ficou manco, O Cruzeiro ficou muito prejudicado com essa alteração, além de ter um Marcinho pouco ofensivo, pouco inspirado para jogar ali no corredor, e o Sobis que dispensa comentários, Não dá, o cara não acerta nada, não toma uma decisão correta no jogo, impressionante, Eu tive esperança que o Luxemburgo pudesse de repente consertar o time ali no intervalo. Ele tem essa característica de fazer alterações no intervalo e tal, e ele vinha fazendo alterações pontuais nos jogos do Cruzeiro, que alguns ele coloca jogadores que nos dão a vitória, inclusive, e eu tinha essa esperança, Acaba que a gente volta sem alterações e jogamos 9, 10 minutos com o mesmo time, Precisou de mais 9, 10 minutos daquele marasmo ali que tava aquele jogo do Cruzeiro, a estratégia, a formação
formação tática, tudo uma confusão. Então aí o Luxemburgo resolve agir, coloca o Thiago e o Claudinho, e a partir daí o jogo do Cruzeiro melhora, não melhora a ponto do time, né, ganhar a partida, mas melhora a nível do Cruzeiro apresentar mais repertório ofensivo, né. Queria falar do Claudinho, que foi pouco falado na transmissão e às vezes passa batido, mas foi uma partida muito boa do Claudinho no segundo tempo. Ele praticamente todas as jogadas que ele iniciou, ele concluiu. Ele pega a bola, ele conseguia dar o drible, conseguia dar o passe, pega a bola ou dar o passe. Poucas vezes ele perdeu a bola, né? E o Claudinho é um cara que foi muito criticado aqui, então tem que falar quando ele entra bem. E não é de hoje que ele tá entrando bem, ele vem entrando bem nas partidas, né? Inclusive seria um nome interessantíssimo no primeiro tempo, quando o Bruno José saiu ao invés do Massinho. Porque o Claudinho já tem essa característica de jogar mais pro lado. Ele não é um ponta, mas ele é um cara que joga pro lado e traz a bola pro meio, ele tem essa mobilidade. Ele é um cara muito interessante assim para entrar nas partidas. E mudou o tom do Cruzeiro no jogo, né? Tanto que a jogada do gol, né? O gol do Thiago, quem começa é o Claudinho no contra-ataque, né? O Claudinho já sai driblando lá na defesa, já vai conduzindo a bola, ele conduz a bola muito bem, né? Já acha o Wellington Nem, que aí o Wellington Nem conduz a bola também e acha o Thiago na cara do gol. O Thiago vai lá e só completa, né? Então um gol assim bonito do Cruzeiro, um gol de contra-ataque, um gol que honra com a estratégia que o Cruzeiro tinha, né, no início de tudo, quando o time entrou em campo, né? E o Luxemburgo fez essas alterações que deram resultado, né? Eu acho que foram os dois, né? Thiago e Claudinho, os dois estavam envolvidos no gol. O Cruzeiro, quando entra o Claudinho e o Thiago, ele troca um pouco a formação, né? Ele esquece um pouco essa coisa de 2 pontas e tal, começa a jogar num 4-4-2 classicão, né? Daqueles ali, bem Luxemburgo nos 90 mesmo, que é com 2 meias, né? Com o Claudinho e o Marcinho abertos como meias, e um pouco mais centralizado, mas fazendo a dupla de ataque, o Nem com o Thiago, né? E dessa forma o Cruzeiro se acha na partida, pelo menos um pouco, né? Não finalizou tanto depois do gol, né? Fez o gol já leve, inclusive, o empate, e depois a gente não produz tanto, a gente produziu só mais uma chance ali com o Claudinho, finalzinho, que depois o Thiago perde, mas já estava impedido. E no mais foi isso. Não foi um jogo assim, não foi o melhor jogo, podemos dizer assim, da era Luxemburgo, não foi. A gente teve alguns momentos interessantes, alguns jogadores responderam muito bem, como o Claudinho, o próprio Thiago, acho que entrou, acho que mostrou que ele é o titular quando o Moreno não tá, não tem jeito, faz gol, participa, se impõe fisicamente, então acho que tá mais que claro isso pra mim, né? E cara, como eu disse, não foi a melhor partida nossa na era Luxemburgo, né? Apesar do time ter tido essa semana de treino, etc. Eu acho que a lesão do Bruno José e a mexida errada do Luxemburgo prejudicou muito, né? E como eu estava dizendo, eu perdi o raciocínio. Eu acho que o ponto que eu destaco dessa partida é a performance individual de alguns jogadores como Claudinho e Thiago, né? Que mostra que talvez se tivesse entrado antes do que entraram, acho que o resultado do jogo poderia ter sido diferente. Se naquele primeiro tempo a gente já investe no Claudinho, de repente a gente já começa com o Thiago, né? A gente já mantém aí um pouco a estrutura do time que vinha jogando, que é com esse centroavante de referência. Acho que infelizmente o Lucha pecou nisso, quando ele resolveu agir ali no segundo tempo. O Cruzeiro faz o gol, mas leva e depois não tem força para reagir. Tipo, o Cruzeiro poderia ter entrado com a formação forte, como eu estou dizendo aqui, já desde o primeiro tempo. Porque o primeiro tempo o Goiás não foi bem também. O Goiás teve algumas chances ali e tal, mas no todo não foi um bom primeiro tempo do Goiás. Então dava pro Cruzeiro ter se imposto na partida, né, no primeiro tempo. Não deixar pro segundo tempo, porque aí vira um drama, entendeu? O segundo tempo é um drama completo. Os jogadores já sentem que o jogo tá acabando, que o time precisa ganhar, e aí, enfim, a perna pesa, tudo acontece de errado. Então é uma pena que a gente não saiu com a vitória, apesar que acho que no todo assim, o Cruzeiro poderia ter saído com a vitória hoje, assim, né? Assim como saiu com o empate, poderia muito ter saído com a vitória. Eu acho que com a derrota era difícil. Eu acho que eu não vi o Cruzeiro próximo de perder a partida em momento nenhum, assim. Então uma pena, né? É difícil continuar falando de acesso, né? Mas a gente tem que acreditar até o final. Eu, como torcedor, eu acredito, né? Não posso falar aqui que eu vou desacreditar, mas a matemática ela é cruel, né? Se parar para olhar a matemática, ela te desanima, te desestabiliza. Então eu, por exemplo, não vou ficar olhando muito a tabela assim e tal. Eu acho que rebaixamento não vai ser pra gente. Eu acho que esse time aí não briga pra não cair,
não é essa. Agora a questão de subir realmente é complicada. E fica aqui, né? Eu endosso as críticas que muitos já fizeram. Eu ainda não tinha feito assim, essa crítica específica falando em vídeo. Vou falar aqui no episódio de hoje, né, que acho que ficou claro para todo mundo que talvez, né, se a gente tivesse um Vanderlei Luxemburgo com as 5, 6, 7 rodadas aí, né, antes, acho que talvez a gente pudesse estar lá em cima. O Cruzeiro é competitivo, a gente competiu bem contra o CRB, bem contra o Goiás, bem contra o Brusque, né, contra times que estavam lá em cima, Sampaio, Náutico, né? Então o Cruzeiro hoje é um time forte, é um time que está competindo na Série B. Só que o problema é que a gente entrou muito tarde, então a gente tem muito chão para correr para chegar lá no G4, né? Mas infelizmente a curto prazo é complicado. É complicado, mas a gente tem que continuar acreditando, né? Parecendo jogador falando, mas é bem isso mesmo. Nosso próximo jogo vai ser com público, né, na Arena do Jacaré, sábado. 2 jogos seguidos em casa agora para ver se a gente ganha. E eu acho que até para torcedores assim como eu, que acreditam até o final e tal, que, né, tem aquele 1%, então vamos apegar esse 1%. Eu acho que até para mim fica claro que esses 2 jogos são total um termômetro, total. Se a gente não fizer 6 pontos nesses jogos em casa, realmente acho que vai começar a virar papo de maluco ficar falando de acesso. A gente tem que buscar em casa esses 6 pontos. É obrigação para continuar sonhando, para continuar mantendo esse discurso, né? Então vamos ver como o time vai se sair. Acho que a gente deve ter o retorno do Moreno aí, pelo menos pro segundo jogo em casa. Pro primeiro eu acho muito difícil. Então vamos ver como as coisas vão caminhando. Esse episódio está chegando ao fim, né? Eu queria comentar apenas essa partida contra o Goiás. Eu agradeço a você que ouviu aqui, que tenha ouvido os episódios, tenha visto os vídeos, né? Tenha acompanhado o que eu tenho postado. Muito obrigado mesmo. E para quem não é inscrito ainda, que chegou até aqui, caso não seja inscrito, novamente eu peço que você se inscrever no canal, ajudar o Cruzeiramento. E é isso, até a próxima e tchau.